Quero agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês deram a nós, abrindo a porta da igreja para que nós estejamos aqui realizando um culto para a honra e glória do Senhor. Essa semana foi um pouquinho difícil, tive um pouquinho de problema, mas eu percebo que quando a obra é de Deus, quando Deus levanta e quando Deus chama, é para acontecer. Por isso que eu quero profetizar logo de início sobre a tua vida, que hoje você não sai daqui sem cantar o cântico da vitória, sem ter uma bênção nas mãos. Amém? Deus ele nos chamou nessa terra para vivermos uma vida junto a Ele. Isso é um fato, isso é uma verdade. Muitas vezes nós estávamos distantes, às vezes nós estávamos longe, nos afastamos, ou alguns como eu, nunca tínhamos provado a essência de Deus, não sabíamos o que era estar junto a Deus. Mas Ele nos amou, mandou seu Filho para essa terra, pagou um alto preço, o preço de cruz, e comprou a nossa salvação. Ele nos amou, primeiramente, independente de como nós fôssemos. Nos amou com nossos erros, com nossas falhas, com nossas manchas de pecado. Mas uma verdade é que Ele podia ter escolhido a outros. A palavra dele fala, muitos são chamados, porém poucos os escolhidos. E nesse processo, quem escolhe é Ele. Ele podia ter escolhido alguém que é de berço evangélico, alguém que tinha uma vida já na palavra, alguém que nunca pecou tanto, mesmo sendo do mundo, aquele certinho. Mas mesmo assim Ele decidiu escolher a mim e escolher a você. E só para te avisar, Ele sabia onde Ele estava se metendo. E um dos motivos dele foi que Ele queria provar para o diabo, e Ele queria provar para meia dúzia de pessoas que não dava nada para você. O que está escrito em Isaías, capítulo 43, versículo 13, a parte B. Se os irmãos quiserem, vai estar passando. Isso, já vai aparecer aqui, mas a gente vai dando continuidade. Isaías capítulo 43, versículo 13, a parte B. Operando eu, quem impedirá? Deus quis mostrar para meia dúzia de pessoa que nunca deu nada para você. Deus quis mostrar para o inimigo que até mesmo da lama, que até mesmo de um deserto ele pode levantar adorador. Ele quis mostrar que quando Ele age, não tem quem possa impedir. Mas Ele nos chamou, Ele nos aceitou. Mas uma coisa que Ele quer que a gente aprenda, Ele nos acolhe como nós somos, mas Ele não quer que nós permaneçamos desse jeito. Quero trazer um texto para vocês essa noite, Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeira coisa, claramente, que Deus nos traz: não se amoldem ao padrão desse mundo. Nós não temos e não devemos que aceitar tudo que o mundo nos traz. Nós não devemos aceitar que o pecado na nossa sociedade já virou uma coisa impossível de ser erradicada. Nós não devemos aceitar nós não devemos aceitar que qualquer tipo de música, nós não devemos aceitar que qualquer coisa serve para nós, porque Deus, Ele nos chamou. E o único método de nós não sermos moldados pelo mundo é se nós deixarmos Deus nos moldar. O único modo de nós termos a nossa mente renovada é se nós deixarmos que Cristo renove a nossa mente. E esse trabalho de moldar, esse trabalho de nós sermos moldados, é semelhante a de um vaso. Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido essa analogia, e eu quero trazer mais uma vez, para você que já conhece, para aquele que ainda não conhece. O oleiro é aquele homem que trabalha com o barro, e a partir de barro, ele molda esse barro e forma um vaso, ele forma um jarro, e nessa modelagem, ele empenha o seu trabalho para que o produto final, para que a obra dele final seja de boa qualidade. Do mesmo jeito Deus faz com a gente. Ele nos molda, Ele nos amassa, Ele nos transforma, para que o produto final obtido em nós seja de boa qualidade. Deus, Ele é um oleiro e Ele quer nos moldar. Jeremias capítulo 18, versículo 2. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e esse estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nessa noite eu quero trabalhar com vocês esse texto de trás para frente.
Primeiramente, eu quero que a gente venha entender o que é esse termo, ó casa de Israel. Casa de Israel, ela representa não somente uma pessoa que nasceu na nação Israel, não somente uma pessoa do tempo que a Bíblia foi escrita, que era israelita, mas não, todos nós que aceitamos a Jesus e somos herdeiros das suas promessas, podemos falar, somos israelitas. Romanos capítulo 9, versículo 4, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Quem aqui nessa noite tem pelo menos uma promessa de Deus derramada sobre a sua vida? Levanta a mão. Amém. Então, assim como eu, nós temos promessas de Deus sobre a nossa vida. Logo nós podemos falar que somos israelitas. E logo nós podemos dizer que somos barro na mão de Deus, que Ele está nos moldando. E nesse processo de moldar, é o oleiro que vai determinar como é que vai ser o produto final. Com a sua experiência, com o seu conhecimento, com os seus anos de trabalho, ele sabe melhor falar, melhor dizer como é que vai ser o produto final. Não adianta o barro olhar para o oleiro e falar, olha, eu quero ser mais compridinho, eu quero ser fininho, com 2 alças. Não, é do mesmo jeito Deus com a gente. Nós temos que dar a liberdade para Deus agir na nossa vida conforme Ele quer. Nós temos que muitas vezes parar de chegar diante de Deus e falar, olha Deus, eu quero desse jeito, desse, e se Deus não faz, a gente fecha a cara, fica de mal de Deus, e vai naquele processo. Não, nós temos que aprender que Deus é Deus, nós somos servos, nós temos que diminuir para que o Senhor venha crescer. Nós temos que deixar que a obra dele se manifeste em nós da maneira que Ele quer. Continuando no texto, no versículo 4, ele nos fala que esse vaso apresentou algum tipo de defeito e ele veio se quebrar. Então o oleiro tomou algumas medidas necessárias. Jeremias capítulo 18, versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. O texto não nos relata por que esse vaso veio quebrar. Ele simplesmente fala, o vaso quebrou, Deus fez outro. Paz, irmão, tudo bem? Que esse vaso ele foi quebrado, Deus fez outro. E quando nós aplicamos essa quebra na nossa vida, quando nós nos vemos como vaso, o que vai nos fazer quebrar é o nosso pecado. Todas as vezes que eu e você abrimos a porta da nossa vida para o pecado, todas as vezes que nós permitimos pecar, nós vamos ter a obra do Senhor na nossa vida quebrada. Todo aquele esforço que Ele teve por nós, tudo aquilo que Ele já tinha nos feito, vai ser quebrado. E o processo com Deus não é um processo de remendo. Quando um vaso quebra nas mãos de Deus, Deus ele não vai dar aquele jeitinho brasileiro, Deus não vai usar uma cola. Deus ele vai fazer esse vaso do zero. Deus vai iniciar esse processo de novo. E esse vaso ele é mostrado no texto que ele quebra durante a modelagem. Deus simplesmente não pega o oleiro simplesmente não pegou o vaso já quebrado. Esse vaso se quebrou durante a modelagem. Isso nos mostra que mesmo na igreja, mesmo nós aqui abrimos mão de tantas outras coisas para estar aqui nesse meio hoje, nós não estamos imunes ao pecado. Nós somos tão imunes ao pecado quanto aquele que está no mundo, quanto aquele que está lá fora. Não adianta nós tentarmos fugir, não adianta nós tentarmos dar uma de super crente. Se nós não vigiarmos, pode ter certeza que a gente cai. Mas o mais incrível, o que me emociona mais, é ver que Deus ele nos dá uma segunda chance. E Ele vem e nos renova. E é isso que muitas vezes a gente tem que começar a fazer. A gente tem que começar a abrir mão do nosso passado e começar a abrir mão daquilo que nos prendia lá fora. Não, Deus, porque sabe, eu gosto de abraçar uma menininha, sabe? Pô, Deus, eu sou homem, você não entende. Sabe, a gente tem que começar a parar com essa coisa de achar que Deus nos entende e começar a parar, começar a quebrar aquilo que nos prende lá fora. A gente tem que começar a ser abertos para Deus fazer uma vida nova na gente. Querer parar uma coisa mais ou menos, querer parar de ter uma vida mais ou menos, porque o que Deus quer nos oferecer é uma vida nova. E nós temos que começar a abrir a nossa vida para Deus, para Ele realmente fazer uma obra nova em nós. Depois no versículo 2, continuando no texto, Deus mostra aqui, para nós estarmos com Ele, nós temos que tomar algumas atitudes. Jeremias capítulo 18, versículo 2. Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu quero trazer essa noite para vocês 3 pontos que Deus colocou no meu coração.
três atitudes que nós devemos tomar. A primeira delas é levantar. Primeiramente, nós temos que nos revoltar contra essa situação que muitas vezes o pecado e o mundo colocam sobre nós de conforto, onde estar distante de Deus, com um coração frio, um coração duro, um coração que já não ama mais, ser uma coisa boa. Nós temos que nos revoltar contra essa situação. Nós temos que decidir, nós temos que nos firmar em ir atrás de Deus, em buscar novamente ter intimidade, buscar novamente estar diante de Deus, para que Ele venha nos transformar. Assim como eu li em Romanos 12, versículo 2, a parte A: não se amoldem ao padrão deste mundo. Nós não devemos deixar que o mundo nos molde. Nós temos que tomar uma atitude e ir atrás de Deus. Nós temos que nos firmar. O segundo passo, nós temos que descer. Depois que nós estamos realmente dispostos a ir atrás de Deus, que nós realmente estamos dispostos a estar com Deus, nós temos que ir, nós temos que fazer. Não adianta tão somente o querer. O querer nada vale se nós não o juntarmos com o fazer. Aí eu coloco para você: frequentar cultos, orar, ler a Bíblia, jejuar, santidade. Algumas das armas que Deus coloca nas nossas mãos para que nós possamos chegar até Ele. No texto que foi direcionado a Jeremias, fala que ele desceu à casa do oleiro. Mas ele não relata se ele demorou um dia, se ele demorou 2, se ele demorou uma semana. Não fala como é que ele foi para lá. Mas esse andar mostra que nós temos que nos sacrificar para isso. O andar mostra um sacrifício que nós temos que ter. E geralmente, eu diria até principalmente, é um sacrifício da nossa carne. Romanos capítulo 12, versículo 2, da parte B: mas transformem-se pela renovação de sua mente. Nós temos que ter nossa mente renovada. Nós temos que ter nossa vida renovada por Cristo. Nós temos que abrir mão do mundo, abrir mão do passado, para podermos chegar nesse terceiro passo, que é chegar à casa do oleiro. Jeremias, ele se levantou e ele foi. E assim como ele chegou na casa do oleiro, nós também podemos chegar. Porque eu digo para você, meu irmão, é impossível alguém que busque a Deus, alguém que se prontifique a estar na presença dele, não seja aceito. É impossível alguém bater a sua porta e ela não ser aberta. No Salmo 51, versículo 71, a parte B: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quando nós buscamos a Deus verdadeiramente, é impossível nós chegarmos à casa do oleiro e não encontrá-lo lá. Mas além desses três passos, descer, levantar, descer e chegar à casa do oleiro, quem completa esses três passos, Deus ainda traz uma recompensa. Deus nos diz qual que é o final de toda essa história. Jeremias capítulo 18, versículo 2, da parte C: e lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando nós temos esse encontro verdadeiro com Jesus, quando nós chegamos na casa do oleiro e nós encontramos a Deus lá, então é que nós começamos a usufruir dessa intimidade com Deus. Nós começamos a usufruir de uma comunhão. E Deus já não nos chama tão mais de servos, mas Ele também nos chama de amigos. Nós começamos a chamar a Deus de Pai, nós começamos a sentir Ele à nossa volta, ouvir a sua voz a nos guiar. E ainda aquele que está quebrantado de coração, eu não sei como você está aqui nessa noite, eu não sei se seu coração está doído, se você entrou aqui, alguém te machucou, alguém te deu uma palavra de mau jeito que doeu no seu coração, mas Deus ainda traz uma palavra para quem chega até Ele, de coração quebrantado, contrito. Isaías, capítulo 57, versículo 15: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, também com abatido e contrito de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Deus, Ele permite que nós habitemos com Ele, na Sua presença, ainda que nosso coração esteja machucado, ainda que nós tenhamos cicatrizes, ainda que nós estejamos doídos, que nós ainda apresentamos as dores, talvez do mundo, talvez de dentro da igreja. Mas uma coisa é certa, que quando nós habitamos na presença de Deus, essa situação não se mantém. Ele cura nosso coração, Ele traz uma vida nova, Ele nos sara. Assim como a palavra dele diz, Ele vivifica os espíritos abatidos, Ele vivifica os corações contritos. Coisas que muitas vezes pesavam sobre nós, Ele retira. Coisas que muitas vezes nos acusava, Ele nos alivia.
E tudo isso Ele faz, e nós começamos a provar a vontade dEle. Nós começamos a viver de acordo com o seu querer. Romanos, capítulo 12, versículo 2, a parte C. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque se tem uma coisa para você que eu falo para você que é impossível acontecer, é você chegar na presença de Jesus, é ter Jesus passando pela sua vida e a sua vida não apresentar nenhuma mudança. No momento que você tiver um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro, eu não digo de você vir aqui na igreja, sentar, assistir o culto e ir embora. Eu digo de um encontro real, um encontro disposto a sofrer mudanças. É impossível uma mudança não acontecer, porque é mais impossível ainda Jesus passar sem que a sua mera presença física não traga nenhuma mudança. Eu quero trazer para você aqui 3 exemplos de mudança que Jesus promoveu. A primeira delas está em Mateus, capítulo 2, versículo 12. E, sendo por uma revelação divina avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Esse versículo ele nos traz a história dos reis magos, que no momento que Jesus nasceu, eles foram conduzidos até Jesus, para que o adorassem e o entregassem presentes. Só que nesse momento, nesse caminho, Herodes encontra com eles e fala: olha, quando vocês estiverem voltando, passa aqui, falem comigo e me digam onde o menino Jesus se encontra, para que eu também vá lá e o adore. Mas as intenções de Herodes eram outras. Ele queria tão somente matar Jesus, porque ele sentia seu trono ameaçado pelo rei dos judeus. Mas no momento que esses reis tiveram um encontro real, tiveram um encontro físico com Jesus, eles tiveram os seus caminhos mudados, pois eles partiram para a sua terra por outro caminho. Outro exemplo está em Lucas, capítulo 23, versículo 12. No mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois antes andavam em inimizade um com o outro. O texto nos relata que Pilatos e Herodes eles tinham um laço de amizade, mas por algum motivo, não é citado aqui, esse laço já não existia mais. Só que no momento, pouco antes da morte de Jesus, onde Pilatos vai, julga Jesus, depois Herodes vai e também o julga, ambos separadamente. Primeiro julga um, depois julga o outro. A simples presença física de Jesus, o simples fato deles terem estado na presença de Jesus por alguns momentos, fizeram com que essa relação de amizade fosse reatada no mesmo dia. E a palavra também não nos diz se essas pessoas aceitaram Jesus, se convidaram Jesus a entrar nas suas vidas, mas o simples fato deles estarem na presença de Jesus já foi suficiente para que houvesse uma mudança. Agora uma outra mudança, terceira, em Mateus capítulo 23, versículo 40. Respondendo, porém, o outro, repreendiam, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus, no momento que ele estava sendo crucificado, com um bandido à sua direita, o outro à sua esquerda, um deles vira para ele e fala: peraí, não é você que se proclamava o rei dos judeus? Se você é tudo isso mesmo, desce dessa cruz, salva a ti mesmo e salva nós. O outro, porém, percebendo o plano de Jesus naquele momento, percebendo o plano real, falou: você não entende? Nós merecíamos estar aqui. Nós fomos julgados, sim, porque merecemos. Nossos feitos mereceram. Este, porém, é inocente. Mostra uma adoração ao Senhor. Mostra que ele reconheceu a santidade de Cristo. E mostra também ele convidando a Jesus para entrar na sua vida. Ele pede: Senhor, lembra-te de mim. Ele quer que Jesus lembre-se dele. Ele quer que Jesus faça parte da sua vida. Isso simples fato, no caso de Herodes e Pilatos, fez com que somente a presença física de Jesus mudasse caminhos. Quando eu e você convidamos a Jesus a entrar na nossa vida, quando nós permitimos que Ele entre em nós e faça a habitação, tem uma coisa principal que vai acontecer, que é a salvação. O plano principal de Deus se concretiza na nossa vida quando nós permitimos que Jesus entre no nosso coração, que é a salvação, o bem mais precioso que uma pessoa pode ter nessa terra. E é isso que Ele quer derramar
nessa noite em cada coração aqui, em cada coração que está ansioso pela sua presença, por causa de um motivo muito claro, que eu quis trazer para vocês em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é uma das principais mudanças que Deus vai fazer na tua vida quando você permitir realmente que Ele esteja em ti. Ele vai te tirar das trevas, Ele vai te tirar de toda obscuridade, Ele vai te tirar de todo pecado e levá-lo para a luz. Ele vai te levar para a salvação. E assim como Ele disse para aquele ladrão, a você também estará com Ele no paraíso no final dos tempos. Mas se a gente parar para analisar de um ponto de vista físico, a ciência da física, a escuridão nada mais passa do que a ausência da luz. Então, se a gente começar a pensar um pouquinho abstrato, se a gente abrir um pouquinho a nossa mente, a gente pode parar e falar: a escuridão não existe. Ela só vai existir no momento que a luz não estiver presente. E Pedro ele nos fala que Deus é essa luz. Essa luz ela provém de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, só a parte B. Sua maravilhosa luz. O mundo está assim, amados, ele está sem luz. O mundo ele está sem Deus. O mundo jaz no maligno. E o chamado de Deus é para que nós sejamos essa luz. Amém. Porque a luz é um fator essencial para a vida. É impossível, não falando agora só espiritualmente, mas falando fisicamente, é impossível uma vida existir sem luz. Passa mais uma mão. Vocês conhecem isso aqui? Escola, cadeira alimentar? Se vocês pararem para perceber, tudo se origina de um ser vegetal. Tudo se origina numa planta. No primeiro caso, na vida marítima, uma água. No segundo, uma alga, uma planta. No segundo caso, a vida terrestre, uma planta também. E no terceiro caso, um trigo, também um vegetal. Porque se nós pararmos para analisar a luz já de um ponto de vista biológico, da ciência da biologia, ela é essencial para que essas plantas produzam energia. É papel das plantas produzir a energia necessária para que os outros animais se alimentem dela e adquiram sua energia. E assim o ciclo se mantenha, chegando até mesmo até nós, onde nós nos alimentamos desses animais, ou nos alimentamos dessas plantas e obtemos a nossa energia. Nesse processo, acho que não sei se alguém vai lembrar do nome, fotossíntese, as plantas elas vão pegar o ar, gás que está na atmosfera, a umidade que está na água, que está, claro, umidade que está no solo, umidade que vem da chuva, e junto com a luz, ela vai fazer a energia. Ainda que tenha gás em excesso, ainda que tenha umidade em excesso, é impossível a formação dessa energia sem a luz. A inexistência da luz vai fazer com que a vida acabe. Porque se nós não temos a nossa fonte produtora de energia, a vida terrena, a vida física, acaba. E é isso que Deus quer falar pra gente nessa noite. Eu e você, Igreja de Cristo, temos que ser os produtores de energia desse mundo. Amém. A palavra que sai da nossa boca tem que alimentar a cada vida que está aqui, a cada vida que está lá fora. A palavra que agora eu estou mandando para você tem que alimentar a sua vida. A palavra que cada um que esteve aqui em cima lançou sobre essa igreja teve que alimentar cada uma das vidas. Cada palavra que aqui dentro um lança para o outro tem que ser fonte de alimento. Mas acima de tudo, palavras lançadas por nós, e não somente palavras, mas o nosso testemunho, tem que ser produtora de energia lá fora, tem que ser fonte de energia para esse mundo que está morrendo sem Deus. Nós aqui muitas vezes estamos bem, falamos eu tenho a Deus, eu tenho a minha salvação, e não paramos para pensar quem está lá fora, morrendo, porque não tem essa energia, morrendo, porque não tem a luz de Deus. Porque é papel nosso, foi designado por Deus para que nós levemos a palavra dele, para que nós levemos o seu evangelho e a sua verdade.
Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. É dever nosso levar essa palavra. É dever meu e seu, que nos chamamos de povo de Deus, que nos chamamos de povo santo, sacerdócio real, nação escolhida, levarmos essa verdade, levarmos essa palavra. E uma coisa com propriedade que eu falo aqui, que Deus nos deu uma ferramenta. Eu falo primeiramente para Ibave, para Jubave que está aqui, e em segundo plano para Jupe também. É um projeto que ele colocou na nossa igreja, projeto mais um. Esse projeto ele foi dado ao nosso pastor Almir, nosso pastor presidente, e ele conta em aliança com os nossos grupos familiares. Alguns chamam de célula, a nossa igreja é denominado grupo familiar. E qual é o objetivo desse projeto? É que cada um dos membros desses grupos, de cada um dos grupos, se comprometa a levar amigos, levar parentes, levar familiares, quem quer que seja, para a igreja, com o objetivo de ganhá-los para Cristo, com o objetivo de ganhar mais um. Mas aí você para e fala, pô, você está falando desse projeto agora, falando de fotossíntese, falou de luz. Talvez você se pergunte por que eu estou falando desse projeto. Em primeiro lugar, para Jube, para que vocês conheçam qual que é o projeto desenvolvido esse ano na nossa igreja. E convido a vocês a estarem à vontade e adotá-lo para a vida de vocês também. E se comprometam a responder esse chamado de ir e evangelizar. E sejam comprometidos a ganhar mais um para Cristo. Em segundo lugar, que eu sinto esse projeto é para nós, Ministério Jubave, que um dia nos comprometemos perante Deus e perante os nossos amigos, os nossos irmãos de grupo, queríamos ganhar mais um. O que cada um de vocês, eu me incluo nesse meio, estamos fazendo para trazer mais um para a igreja? Estou vendo aqui bastante lugar vazio. Na nossa igreja também, sempre tem lugar vazio. Qual que tem sido o nosso papel nessa terra? Qual que tem sido o nosso papel nesse mundo? Será que nós temos realmente buscado esse mais um? Será que nós temos respondido a esse chamado de Deus, a essa ordenança de Deus? Ide e evangelizai, ensinai, para que as pessoas possam ser convertidas, para que elas possam se batizar e receber a salvação. Mas é importante que, à medida que nós começamos a colocar esse projeto em prática, depois que nós ganhamos esse mais um, nós simplesmente não sentemos, cruzemos os nossos braços e falemos, pô, o irmãozinho ali ainda não fez nada, eu já ganhei o meu, agora é papel dele. Não, é nosso dever, depois do primeiro, ganhar o segundo, ganhar o terceiro, o quarto, o quinto e assim vai, para que cada vez mais nós saqueemos o inferno e possamos povoar o céu para a glória de Deus. Bom, vou estar concluindo a palavra já. Eu quero que nós lembremos que nós não podemos nos moldar ao padrão desse mundo. Nós devemos deixar que Deus nos molde, para que nós tenhamos a possibilidade de estar em Sua presença, provando da Sua essência, provando da Sua vontade e dos planos que Ele tem para nós. Pois quando estamos na vontade dEle, quando estamos na Sua presença, todas as nossas necessidades, sejam elas espirituais, físicas, familiares, sentimentais, na escola, na faculdade, no seu trabalho, todas as necessidades na presença de Deus são supridas. E quando nós temos esse Deus na nossa vida, quando nós estamos na luz do Senhor, nós então temos o prazer de falar, Deus, eis-me aqui, eu estou disposto a ir, eu estou disposto a abrir mão do que for necessário, para que outros provem o que eu estou provando, para que outros tenham o que eu também tenho, que é Jesus. Mas então aqueles que se comprometem, aqueles que estão dispostos, Deus não faz de qualquer jeito. Deus simplesmente não abandona, larga e fala, vai lá e traz, fala do meu amor. Mas Ele ainda assim nos deixa uma palavra de consolo, uma palavra de promessa. Mateus capítulo 28, versículo 20, a parte B. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus ele nos fala, Deus nos diz, que quando nós obedecemos à vontade dEle, Ele está conosco, Ele não nos abandona.
Por muitas vezes nós procuramos abrigo em alguém, nós procuramos uma palavra, nós procuramos um ombro amigo no nosso irmão. Não que isso não seja errado, nós como igreja do Senhor temos que nos ajudar. Mas Deus, Ele nos promete, Ele nos garante que no momento que nós obedecemos a palavra dEle, Ele está conosco até a consumação dos séculos. E eu creio que nós podemos dizer que na consumação do século nós estaremos com Ele, desfrutando de toda a sua glória, de todo o seu esplendor. Em nome de Jesus, possam ter absorvido alguma coisa. Peço encarecidamente ao Senhor que Ele venha arraigar essa palavra em vocês, que nós possamos ser árvores frutíferas, que nós possamos produzir um por 30, um por 60, um por 100, por 1000, por 10 mil, que nós possamos muito mais do que foi dito, acho que creio que foi Pedro, que na primeira mensagem dele ele converteu 4.000, que na segunda ele converteu 10.000, que nós possamos muito mais povoar o céu somente para a honra e glória do Senhor. Amém.